resultado do primeiro vídeo me surpreendeu bastante. Sinceramente, eu não pude falar tudo o que eu queria naquele vídeo, principalmente por me preocupar com o tempo do vídeo. Então tentei falar um pouco sobre toda a desgraça que estava rolando ao redor do Thor, e graças a isso eu citei vários outros personagens e acabei não me aprofundando tanto no próprio Thor. Então, para compensar, nesse vídeo eu vou começar falando sobre ele e depois eu vou migrar para Jane Foster. E bem, para começar, eu disse no primeiro vídeo que o Jason Aaron tirou o braço, o martelo, o nome, a divindade, a dignidade do Thor, mas ele não apenas tirou coisas, ele também adicionou. E uma das adições dele é que simplesmente o Thor traía a Jane Foster. Sim, o Thor, ele traía a Jane Foster. E isso é canônico na história do personagem graças ao Jason Aaron. Eu não sei nem o que dizer sobre isso. É simplesmente tão sem sentido que eu não tenho nem palavras para descrever isso. Então vou apenas me poupar de outros comentários sobre essa informação. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar sobre o Thor. Agora vamos para a segunda coisa. A segunda coisa adicionada ao personagem foi que ele se aliou a Hydra em Império Secreto. Nesse caso não foi o Jason Aaron que escreveu, mas foi um terreno preparado por ele, com o indigno Odinson aceitando a tirania da Hydra, e a HQ não faz questão de se explicar a fundo ou dar uma grande motivação pro Thor. Em suma, só disseram que salvariam a Jane Foster do purgatório que ela estava passando, e eu imagino que eles se refiram ao câncer dela. No geral, as coisas são muito confusas nessa HQ, mas o ponto é que, diferente do Visão, que tinha sido dominado por um vírus, e da Wanda, que estava possuída por Citon, o Thor se tornou aliado da Hydra por escolha própria. E é incrível como o Thor não faz nada quando eles destroem uma cidade inteira, ele apenas aceita calado. Então chegou o final da HQ e ele se converte para não ter que enfrentar seus amigos. Então basicamente deixar que destruam uma cidade inteira é aceitável, mas enfrentar seus amigos aí é demais. Enfim, agora que eu falei sobre o Thor, é hora de entrar no assunto principal do vídeo, que é a Jane Foster. E para começar, a primeira coisa que eu tenho para falar sobre ela é sobre o ódio dela por deuses, que caso você não saiba, ela mesma afirma que os odiou mais do que qualquer um. E assim o Jason Aaron mostra um flashback onde a Jane Foster está chorando pela perda do seu ex-marido e filho, pois o ex-marido dela pegou no sono no volante e acabou batendo o carro. Então o Thor chega para prestar as condolências, mas é recebido com um tapa na cara e gritos da Jane Foster, que o questiona onde ele estava quando seu marido morria em um acidente de carro. E ela simplesmente joga toda a culpa do acidente nos deuses, se perguntando onde estava Odin, Sif ou até mesmo Hércules, mesmo que o motivo tenha sido literalmente seu marido cair no sono enquanto dirigia. Alguém consegue captar alguma lógica nessa cena? Simplesmente a Jane Foster odeia os deuses porque o seu ex-marido pegou no sono enquanto dirigia. E não tinha nenhum deus para salvar ele. Se essa não fosse uma cena feita por um escritor que odeia deuses, a Jane Foster apenas abraçaria o Thor e ele prestaria respeito pela sua perda. Mas como sempre, o Jason Aaron precisa colocar sua visão sobre deuses em tudo que ele escreve. Nós vemos isso no Gorr, no Mangog, na Jane Foster e basicamente na história inteira. E mesmo assim ela ainda é hipócrita, porque ela se torna a Thor e a pergunta se inverte. Afinal de contas, onde estava a Jane Foster enquanto milhões de acidentes de carro ocorriam no mundo inteiro? Vocês conseguem perceber quão sem sentido é a lógica dela? Enfim, esse é apenas o primeiro ponto que eu queria ressaltar, a falta de sentido nesse ódio por deuses que o Mangog notou dentro dela. Agora, a segunda coisa sobre a Jane Foster que eu tenho que falar é que ela simplesmente não quer ser curada de seu câncer, caso a cura venha por magia. Literalmente a personagem tem câncer porque ela quer, e isso anula completamente o peso da doença. Até porque ela já teve inúmeras oportunidades de ser curada, seja em Asgard ou também pelo próprio Mago Supremo, Doutor Estranho. Mas ainda assim ela diz que não quer nada que não seja científico, e sinceramente eu não faço a menor ideia do porquê, já que o escritor praticamente não se aprofundou nessa questão. Questão essa que deveria ser o foco principal dela. Então em resumo, ela não quer ser curada e é isso. E isso fica bem tosco quando a personagem usa a cartada do câncer que ela usou 2 vezes ao longo da história. Em uma dessas ela diz pro Volstagg, tente vencer um câncer. Isso simplesmente não tem peso nenhum, afinal ela mesma quer ter o câncer. E para piorar, o Volstagg venceria o câncer primeiro do que ela, porque ele aceitaria a cura mística de Asgard. Já a segunda vez que ela usou essa cartada foi contra a Fênix, uma entidade que já existe há bilhões de anos. Certamente ela já venceu coisas piores que um câncer. Enfim, eu pessoalmente achei essas 2 cenas bem toscas. Talvez elas pudessem ter até algum peso caso o Jason Aaron conseguisse desenvolver a personagem, mas não conseguiu, né? E não existe argumento no mundo que defenda ela não querer ser curada por magia.
Vocês podem até tentar dizer algo como ela não queria ter um recurso que outras pessoas com câncer não teriam, mas ainda assim não faria sentido, porque é só ela se deixar ser curada e então oferecer a mesma cura para as outras pessoas. Ela poderia curar muitas pessoas criando uma fundação focada nisso, com recursos místicos para ajudar as pessoas com câncer e também outras doenças. Isso seria muito mais digno do que só deixar todos morrerem igualmente. Enfim, o fato é que o escritor não conseguiu desenvolver a personagem nem mesmo no ponto principal dela. Agora que eu falei sobre esses assuntos, vale ressaltar que eu não sou contra a existência da Tora. Para mim ela tem o mesmo nível do Thunderstrike. O escritor só precisava dar um nome próprio a ela e não humilhar o Thor original para exaltar a personagem. Se fosse bem feito e com respeito aos personagens, essa saga seria bilhões de vezes superior ao que foi. Fora que a maioria dos problemas da escrita do Jason Aaron apenas rodeiam a Jane Foster, ao invés de tê-la como centro dos problemas. Por isso que eu não sou hater da personagem, eu sou hater do escritor, que sempre faz uma escrita tenebrosa em cima dela. Por exemplo, se um homem vai interagir com ela, provavelmente esse homem vai ser machista. Se uma mulher for interagir com ela, provavelmente essa mulher vai ser feminista. Entendem que o problema não é a Jane Foster em si, mas sim o escritor dela. Ele cria situações simplesmente toscas, como acho que eu citei no último vídeo, do Homem Absorvente com a Titânia. Por isso a Tora é um personagem gostável, que não é gostável a maneira com que as coisas funcionam ao redor dela. E no geral, tudo que a Jane Foster ganha é em detrimento do Thor. Por isso o título e a thumb desse vídeo. O Mjolnir, o nome, a divindade, o melhor manuseio com o Mjolnir, tudo isso ocorre enquanto o Thor original é humilhado, perdendo tudo para a personagem. O escritor simplesmente pegou tudo que era do Thor e entregou para Jane Foster. Enfim, agora falando sobre as péssimas decisões do Jason Aaron nessas sagas, nós temos primeiramente a extrema banalização do Mjolnir. Porque ele decidiu que seria legal criar 500 mil de martelos divinos e entregar para todo mundo. Simplesmente nós temos o Odin com o martelo divino, nós temos a Freya com o martelo divino, nós temos o Thor usando incontáveis martelos divinos. Simplesmente esgotaram o Uro fazendo um monte de cópia fajuta do Mjolnir, sem ter o encantamento da dignidade. E por fim nós também temos a Guarda de Asgard, um bando de figurante com martelo divino. Agora, some tudo isso que eu falei é o fato de que nós já temos a Tora com o Mjolnir e o Bill Raio Beta com o Stormbreaker. Simplesmente o Jason Aaron fez a festa dos martelos e saiu distribuindo para quem pedisse. E como se não fosse bastante, ele fez o Volstagg se tornar o Thor da guerra, com o Mjolnir do outro universo. E essa foi uma das coisas mais anticlimáticas que eu já li. O cara simplesmente criou um hype constante onde o Thor ficava assim para 1 centímetro de usar esse poder, para no fim entregá-lo pro Volstagg e fazer um Thor da guerra que não contribui em nada com o enredo e dura alguns capítulos. Fora que até a Jane Foster já pegou esse Mjolnir por um tempinho durante a luta contra o Volstagg, e o Thor nada. Sinceramente, isso me dá uma tristeza genuína, e não só porque eu queria ver o Thor com esse Mjolnir alternativo, mas também pelo fato de esse martelo ser só um clickbait na história. Tem um momento em que o Thor, a Jane Foster, o Thor do passado e o Rei Thor se unem, e a Jane Foster usa esse Mjolnir alternativo pra lutar, e cara, seria tão melhor se fosse Bill Raio Beta no lugar dela. Até mesmo porque o design desse Mjolnir alternativo é literalmente o Stormbreaker, só que melhor. Mas infelizmente o Bill Raio Beta é muito esquecido, então o papel ficou com a Jane Foster mais uma vez. E nem precisaria tirar a Jane Foster daí, era só tirar o Thor do passado mesmo. Até porque esse Thor do passado do Jason era chato pra uma desgraça. E eu digo isso porque eu nunca vi um Thor tão insuportável quanto ele. Ele é literalmente o personagem chato da história, feito pra você odiar. Chega, tem cenas dele vermelho xingando o Mjolnir por não conseguir levantar. Mas enfim, eu acho que eu já falei o suficiente sobre a banalização do Mjolnir. Agora é hora de entrar em outro tópico do vídeo e ele é simplesmente o fato do Mjolnir adorar a Jane Foster. E adorar no nível do Mjolnir assumir a aparência dela com uma magia para proteger a identidade da Tora e também fazer uma cirurgia nela. Depois o Mjolnir volta à forma original, dizendo que não vai poder fazer isso pelos próximos séculos. E não tem nenhum motivo para isso, realmente o Mjolnir só preferiu ela mesmo e é isso. E o pior é que isso é um retcon imenso, porque o Mjolnir nunca teve vida antes do Jizar assumir. E mesmo após a saga dele acabar, nós vemos os próximos escritores retratando a Mãe Tempestade, que fica dentro do Mjolnir, e ela só fica de birra com Thor, como se fosse uma ex-namorada abusiva ou algo assim. Fora que o Thor também soca o Mjolnir e quebra o braço, além de levar uma baita surra no geral. Mas eu vou me limitar a isso, até porque aqui nós já entramos nas histórias de outros escritores do personagem. Por fim, valeu ressaltar mais uma vez que o problema é o escritor e não a personagem. Até porque a Jane Foster já existe desde as primeiras HQs do Thor. O escritor que é o culpado por tudo do personagem se entrega é a Jane Foster.
Então eu entendo quem gosta dela, só não entendo quem gosta do Jason Aaron mesmo. Após tudo isso, acreditem se quiser, eu ainda tenho muita coisa pra falar. Não foi o único arco ruim e acaba por aí, quem me dera se fosse assim. Não é à toa que eu sinceramente vejo a possibilidade de estar fazendo uma parte 5 ou até mais. Eu tenho tanto pra falar. E mesmo mudando de escritor, o legado tenebroso que o Aaron construiu ainda corrompe o Thor. Mas não se engane, pois eu também tenho coisas boas pra falar. Não sobre o Jason Aaron, é claro. Mas sim sobre outros escritores que tentaram corrigir as desgraças que ele fez. Isso não acaba com o passado, mas ao menos tenta remendá-lo. E muitos de vocês comentaram que me entendiam por causa do Homem-Aranha também sofrer. Eu venho lhes dizer que eu também entendo vocês. Muito obrigado a todos que comentaram e elogiaram o último vídeo. Por fim, eu peço que deixem um like e comentem algo antes de sair desse. Dá um baita trabalho fazer algo assim. Mas isso é tudo, obrigado por assistirem.